Olá, eu sou Newton Faria, sócio da Master Consultores. Bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Hoje vamos falar sobre holding patrimonial, a constituição de uma holding patrimonial, para que serve, benefícios, prós e contras e alguns cuidados. Antes, porém, deixe o seu joinha, se inscreva em nosso canal e vamos em frente. Holding patrimonial. Muito bem, holding patrimonial. Antes um pouco da gente falar da holding patrimonial, é importante falarmos sobre a holding. O que é uma holding? Uma holding é uma empresa que detém controle. Ela basicamente é uma empresa que nasce para participar de outras empresas e mais recentemente, não tão recente assim, né? Já estamos falando de quase uns 40 anos, através da aprovação de uma legislação no Brasil, começaram aí a proliferar as holdings patrimoniais, ou seja, uma empresa que nasce para concentrar os bens patrimoniais de uma família ou de um grupo familiar, que pode ser composto por várias famílias ou por várias empresas também. Contudo, nesse nosso bate-papo aqui, nós vamos nos concentrar na questão da holding patrimonial voltada para a família, para a concentração dos bens de família. Então, muito bem, o que seria isso daí? Para que serviria essa holding patrimonial? Veja, ao longo do tempo, uma família, né, vamos pensar aqui numa família tradicional, pai, mãe, com respectivos filhos, vai constituindo ao longo do tempo patrimônio. Então, é uma casa, é um apartamento, terrenos, terras, tanto produtivas como não, imóveis que com o tempo vão gerando rendimentos de locação, tanto locações comerciais, locações residenciais, e o natural desse processo é que esse acúmulo de bens, ele costuma funcionar dentro da pessoa física, dentro desse núcleo familiar, quase como uma empresa. A holding, nesse sentido, ela ajuda muito na questão da gestão desse patrimônio, porque ele passa efetivamente a ser tratado como um núcleo profissional para a concentração familiar, para a concentração desses bens. E aí a gente vem falar de algumas vantagens. Ou seja, quais as vantagens? As vantagens da concentração, a vantagem tributária quando você fala dos rendimentos que esses imóveis possam gerar. Então, vamos imaginar aqui que eles gerem um X número de X reais, né, X mil reais de rendimentos imobiliários. Quando você tem esses rendimentos na pessoa física, a tabela progressiva do imposto de renda no país, ela vai até 27,5%. Ou seja, se você tiver, por exemplo, 10 mil, 20 mil reais de rendimentos de locação, você está falando aqui de 27,5% de tributação sobre este valor. Quando estes valores passam a ser uma receita da pessoa jurídica, você está falando aí de uma tributação que varia entre 11% a 14% atualmente. Estamos aqui em 2022 falando de 11% a 14% sobre essa tributação. Portanto, um ganho considerável aí de tributação na pessoa física, estando na pessoa jurídica, né? O outro ponto é a questão da sucessão familiar. A sucessão familiar, ela pode e deve ser pensada na holding como algo que beneficia a família no momento do inventário, ou seja, você corta o processo do inventário tradicional na ausência aí
do pai, da mãe, que são os detentores dos bens, uma vez que esses imóveis, no processo de holding, eles saem do imposto de renda familiar e passam a ser propriedades da empresa, os patriarcas, vamos dizer assim, eles deixam de ter imóveis e passam a ter o quê? Cotas de uma empresa. E essas cotas, elas têm a possibilidade de serem transmitidas em vida ainda para os seus sucessores. Ou seja, há a possibilidade de se fazer a sucessão dessas cotas da empresa, que é uma holding patrimonial, para os seus sucessores em vida, com, naturalmente, cuidados. E aí estão, o que eu diria aí, o pulo do gato, né? É muito usada essa expressão, o pulo do gato. Na questão da holding, são o que? São as cláusulas do contrato social. Então, é um contrato social que vai prever cláusulas de usufruto. O que é o usufruto? O pai e mãe, no momento em que ele passar essas cotas, como se fosse uma antecipação já de herança para os seus sucessores, vai figurar ali no contrato social uma cláusula de usufruto, que possibilita a este pai e essa mãe manterem aí o controle sobre a empresa e sobre todos os seus bens, podendo continuar a comprar, vender, receber esses aluguéis, né? Enfim, continuar usufruindo dos bens que estão nesta holding. Existem outras cláusulas de incomunicabilidade, cláusula de reversão, no caso, por exemplo, de esses sucessores virem a falecer, ou mesmo em algumas outras condições jurídicas, né? É possível que façamos o quê? Que façamos a reversão dos bens de forma tal que os bens... Então estamos aí falando das cláusulas do contrato social. Então as cláusulas de usufruto, a cláusula de reversão, cláusulas de incomunicabilidade, que é quando este filho vem a casar, vem constituir família no futuro, fazer com que essa empresa, né, que é onde tem os bens patrimoniais, não vá se comunicar com esse futuro casamento, dentre outras situações que não é o momento aqui, que são assuntos importantes, mas que não vamos abordar aqui nesse vídeo. Mas são possibilidades dentro da holding patrimonial. Um outro ponto que é bastante importante de se pensar aí é que a holding ela pode também deter participações em empresas. Então, nós falamos muito do patrimônio, pensando no patrimônio como imóveis, mas muitas vezes você pode ter, essa família pode ter empresas. Então, essa holding patrimonial, ela pode vir a deter participações de empresas, ou mesmo se pensar na questão, isso tudo é uma questão de planejamento, onde você pode montar uma holding patrimonial que tenha parte do patrimônio imobiliário e uma outra holding de participações que detenha participações em negócios, se for esse o ramo aí da família. Então, como vocês podem ver, há uma série de possibilidades que se abrem diante de uma holding patrimonial. Os cuidados em geral que se deve ter na gestão principalmente da contabilidade. Uma empresa holding patrimonial, ela exige que a sua contabilidade, portanto, as suas demonstrações financeiras, o seu balanço, eles sejam muito claros, e essa clareza, essa transparência, ela leva a ganhos ou a prejuízos de acordo com o que venha a se fazer em termos de negócios. Um exemplo, uma empresa holding patrimonial que detenha bens e futuramente esses bens possam ser vendidos,
tá, venham a ser comercializados, uma cláusula no contrato, uma linha de balanço que diga que esse bem, esse imóvel é para o imobilizado, tem um efeito A. Se ele está num inventário, se ele está num estoque dentro do balanço, ele tem um efeito B. Então são pontos a se pensar. Outra coisa muito importante, os rendimentos, quando falamos aí do rendimento da locação, esses rendimentos eles têm que estar devidamente demonstrados no balanço, no DRE dessa empresa patrimonial. Por quê? Porque nós vamos falar aí da distribuição de lucros aos sócios, que este imposto que nós falamos um pouco mais no início do vídeo, que é uma possibilidade, que é um benefício, ele se transforma efetivamente num benefício quando ele é distribuído como lucro aos sócios, né? Aquilo que vai sair do rendimento da empresa e vai para o rendimento da pessoa física. Portanto, já fechando aí esse vídeo, fechando essa nossa, vamos chamar aqui o nosso primeiro bate-papo sobre holding patrimonial, ficam aí as nossas dicas de que, primeiro, é interessante, de que é uma sociedade formal que tem seus benefícios, mas que exige cuidados.